o assunto proposto para hoje à noite, ou à tarde, ou de manhã, não sei quando você vai ver esse vídeo, é limites nos relacionamentos. Limites nos relacionamentos. No nosso mundo, os limites são muito fáceis de serem vistos. Nós podemos perceber através de um muro que separa uma casa da outra. Nós podemos perceber limites através de um portão que separa a rua da nossa casa. Nós podemos perceber uma parede que separa uma casa germinada de uma outra casa. É muito claro nós percebemos esses limites no nosso dia a dia, esses limites físicos. Um avião, quando está em movimento, ele tem que ter muito cuidado onde ele passa, porque se ele estiver fora dos limites dele, pode acontecer um acidente muito sério, pode dar muitos problemas entre os países. Limites são claros, eles são objetivos, e ele nos ajuda a demarcar o que é do outro, o que é meu. Quando a gente está entrando numa cidade, também está escrito bem-vindo a, ou então aqui, limite da cidade tal com tal, né? É muito claro. Um proprietário de um terreno, ele sabe qual é o limite geográfico do mesmo, qual é a largura, qual é o comprimento. E tudo que acontece ali no terreno dele é responsabilidade dele. Ele demarca o terreno para que ninguém entre no terreno dele e comece a plantar no terreno que é dele. E também para que ele saiba quando é que termina o terreno dele, para ele não plantar ou construir no terreno do outro. Né? Limites, eles são claros e objetivos. Você sabe que nós também temos limites no nosso mundo psíquico, no nosso mundo espiritual, que demarcam os nossos limites físicos, os nossos limites mentais, nossos limites emocionais e espirituais. Não são vistos, mas eles existem. E a demarcação dos mesmos, eles nos fazem ter uma vida mais saudável, uma vida mais clara, uma vida mais leve. À medida que entendemos que somos plenamente responsáveis pelos nossos limites, pelo nosso terreno, pela nossa área, que precisamos dar conta do que acontece dentro dele, nós vamos nos protagonizando como sujeitos, como pessoas. À medida que nós entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos limites físicos, pelos nossos limites emocionais, pelos nossos limites mensais, que é minha responsabilidade, que está dentro dos meus limites, quando eu me protagonizo, quando eu entendo, quando eu valido esses limites, a minha vida fica muito mais leve. Eu queria ler um texto que acredito que fala que fala bastante sobre isto, da nossa responsabilidade com os limites que nós temos. É em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Nessa tradução, fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Numa outra tradução, que eu gosto muito, fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nessa outra tradução é muito mais contundente, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem toda a fonte da vida. É interessante porque esse guarde o seu coração tem a ver com guarde os seus limites. Saiba quais são os teus limites, porque dele procedem as fontes da vida. Desinformação sobre o que a Bíblia ensina sobre limites tem levado muitos a sintomas clínicos como depressão, desordem na área da ansiedade, problemas com culpa, distúrbios alimentares, problemas na área de limites têm igualmente comprometido relacionamentos entre amigos, entre família, tem trazido problemas na área matrimonial,
na área de igreja, na área clérica. Os limites são nortes para a nossa vida. Muitas vezes, com medo de machucar alguém, quando a gente vai marcar os limites, nós estamos nos prejudicando nossos relacionamentos. Limites são linhas que demarcam nossa propriedade pessoal. As mesmas definem quem nós somos e quem nós não somos e influenciam todas as áreas de nossa vida. Os limites físicos, eles nos ajudam a determinar quem pode nos tocar e sob que circunstâncias. Os limites mentais, eles nos dão a liberdade de ter nossos próprios pensamentos e opiniões. Os limites emocionais nos ajudam a lidar com as nossas próprias emoções e nos desvencilhar de manipulações emocionais dos outros. Né? O outro pensa de uma forma, mas eu penso diferente. Então não preciso ser manipulado para pensar como o outro pensa, porque eu valido o que eu penso, eu valido a minha emoção. Os limites espirituais nos ajudam a distinguir a vontade de Deus da vontade dos outros e da nossa vontade. Nos dão uma visão renovada do nosso Criador. Limites nos definem. Eles dizem quem eu sou e quem é o outro. Os limites me mostram quando eu termino e quando começa o outro. Me leva a me apropriar de mim mesmo. Quando eu entendo o que me pertence e é da minha responsabilidade, eu ganho a liberdade, a leveza. Quando eu entendo onde começa o meu quintal e onde ele termina, eu posso plantar o que eu quiser nesse meu quintal, porque ele é meu, é propriedade minha. Né? Eu entendo o quintal da minha vida. E quando vem uma outra pessoa querendo plantar margarida no meu quintal, eu falo, show! Não, esse aqui é o meu quintal. Eu não vou permitir que você plante o que você quiser no meu quintal. Quando eu me responsabilizo pelos meus limites, quando eu me torno protagonista da minha vida, eu percebo que eu tenho muitas opções. Ao contrário, quando eu não respeito os meus limites, quando não me apodero da vida que Deus me deu para viver, as minhas escolhas e opções se tornam muito limitadas. Porque quando eu não me aproprio de quem Deus me fez, das qualidades que eu tenho, dos limites que eu tenho, alguém vai entrar. Vai tentar roubar daquilo que eu tenho, usufruir daquilo que é meu. E aí, aquele quintal que era grandão, de 250 metros, ele fica pequenininho, porque já tem muita gente plantando coisa no meu quintal. Já tem margarida, já tem um bocado de coisa, né? E eu quero plantar umas rosas, não tem mais espaço, as minhas opções ficam tão menores. Quando eu me responsabilizo pelos meus limites, eu me torno protagonista da minha vida. Eu percebo que tenho muitas opções. Além de nos mostrar a nossa responsabilidade, os limites nos ajudam a definir o que não está na nossa propriedade e, por isso, não mede nossa responsabilidade. Por exemplo, eu não sou responsável pelas ações e reações e sentimentos dos outros. Eu entendo que o outro sente ou deixa de sentir está na propriedade dele, é um limite dele. Isso me faz ter uma vida mais limpinha, porque eu não fico tão pesarosa com o sentimento do outro. Da mesma forma, eu também não me responsabilizo. Da mesma forma, eu não responsabilizo o outro pelo meu mau humor, pela minha reação, pelas minhas falhas de caráter. Eu entendo que eu sou protagonista do meu humor, da minha reação e das minhas falhas de caráter. Eu entendo que o outro não é responsável também pelo que eu sinto. Eu não posso falar, eu estou muito brava porque ele me fez ficar brava. Ele pode ter feito o que ele fez. Eu estou brava porque eu sou brava. Eu estou brava. Não tem a ver com a reação do outro. Quando eu culpo o outro por estar iracunda, eu coloco o outro como se fosse o protagonista da minha história. O outro é um Deus, né? Porque ele tem o poder de me fazer sentir várias coisas. A base bíblica para essa responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo, que eu sei que muitos estão pensando, mas é um negócio muito egoísta.
marcar limites é um negócio muito egoísta, né? E muitos têm culpa, sentem culpados quando colocam limites. Eu queria que nós lêssemos juntos Gálatas. Gálatas, no capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando o fardo do outro está pesado, é minha responsabilidade ajudar. É o que Jesus fez por mim, não foi? É minha responsabilidade ajudar o outro a carregar um fardo pesado que ele não consegue carregar. A palavra aqui é uma rocha, um negócio redondo no grego, esse fardo. É algo que uma pessoa não consegue levar sozinha. Mas olha só o que diz no capítulo 6 e no versículo 5, um pouquinho mais adiante. Fala assim: pois cada um deverá levar a sua própria carga. Uns versículos depois, Paulo fala, mas sabe, tem umas cargas, tem umas responsabilidades que cada um tem que carregar a sua. Então, isso nos ajuda a adultecer, porque certas responsabilidades são nossas, certas responsabilidades não é do outro para me ajudar a fazer, porque é um limite meu, está dentro dos meus limites, está dentro do meu quintal. Então, cortar as plantas desse quintal, aguar, colocar fertilizante nesse quintal é minha responsabilidade, porque está dentro dos meus limites. Cada um deverá levar a sua própria carga. Temos cargas que são somente nossas, que o outro não poderá levar. Queria falar rapidamente o porquê muitos de nós temos tanta dificuldade em colocar limites. Quando estamos cansados, falar, olha, realmente não posso fazer serviço agora, a gente pode falar sobre isso amanhã. Olha, eu estou tomando refeição, eu estou na hora do almoço, não dá para eu falar agora. Por que nós temos dificuldade em colocarmos limites? Então a gente está no meio da alimentação, a gente acha que a gente tem que atender o telefone, parar a nossa refeição, porque seria deselegante falar para essa pessoa que está ligando. Algumas situações nós atendemos, mas isso é uma exceção ou é uma regra? Por que nós permitimos que o outro entre nesse limite da minha refeição? E eu queria fazer uma pequena partilha. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher muito querida, muito preciosa e bem religiosa. E ela falava assim, quando eu era pequenininha, tipo assim, 4, 5 aninhos. Ela falou assim, olha, você é gordinha, nós somos pobres e você é pretinha. Então é sua responsabilidade brincar com as crianças. Mais adiante, na época da minha fase de juniora, né, de 9 a 11 anos, ela repetiu de novo, olha, é sua responsabilidade, as pessoas vão gostar de você à medida que você for boazinha, à medida que você ser uma boa menina. Então eu cresci com essa percepção de que era minha responsabilidade se os outros gostassem ou não de mim. Então, o que eu fiz? Eu não estabeleci limites. Eu não sei se vocês estão percebendo que a questão de limites está intrinsecamente ligada com a codependência, com a ligação emocional não saudável e com a comunicação não assertiva. É um pacote só. Nós estamos dividindo, nos celebrando em tópicos separados, mas é a mesma coisa, né? Quando é que nós não conseguimos marcar os limites? Quando o processo da codependência é muito grande. Quando é que eu não consigo ser assertiva? Quando eu não coloco os limites. Então, eu no meu caso, aprendi a não ser assertiva, eu aprendi a não ter limites. Uma criança, uma adolescente, um pouquinho antes até, ela precisa ter o direito de falar não. Ela precisa ter o direito de falar, eu prefiro não ir, posso ficar em casa? Ela pode ter esse direito. Ela não precisa controlar toda a casa, mas algumas decisões ela pode ter. Ela pode falar, eu não quero que você me toque aí. Ela pode ter esse protagonismo. Mas muitos de nós somos criados em lares
extremamente religiosos, em que nós tínhamos que fazer o que o outro dizia. Deixa eu ler para vocês um exemplo nesse livro que eu estudei para falar sobre limites. Fala sobre um casal que enfrentou um problema quando uma tia que tinha tido seu sentimento ferido, ligou para dizer o quanto ela ficava mal quando a filha do casal não a saudava com beijos e abraços quando ela vinha visitar. Entendeu? Um exemplo não, isso realmente aconteceu. Veja a resposta do pai dessa criança. Veja a resposta sábia do pai dessa criança. Ele fala assim para essa tia: nós não queremos que a Kelly sinta que a sua afeição é algo que ela deva a quem quer que seja. Nós queremos que ela venha a estar em controle da sua vida. Ela deve ser educada. Agora, beijar e abraçar é uma decisão dela. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Ela não tem que abraçar e beijar quem quer que seja. Ela é uma menininha de 6 anos, 5 aninhos, mas ela não precisa. Ela precisa ser educada. Mas a afeição, o abraço e beijo, ela vai dar a quem ela escolher. Não é algo lindo que um pai pode ensinar para uma filha, para um filho? Os pais queriam que o sim dela fosse sim e que o não dela fosse não. Veja, ela não estava sendo mal educada, ela só não queria abraçar com abraço, ela só não queria beijar e abraçar essa tia. Então, esta criança provavelmente vai desenvolver limites muito claros. Ela vai poder falar: eu quero isto, eu não quero isso, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E não estou falando em rebelião, eu estou falando em protagonizar o que a criança pode e não pode fazer. Então, resumindo, queridos, limites demarcam, separam, descindem, definem o que eu gosto, quem eu sou e quem eu não sou. Ajuda-nos a entender qual é a minha responsabilidade e qual não é. Não sou responsável pela reação do outro, pelo humor do outro. E ao mesmo tempo, o outro não é responsável pelo meu humor, pela minha reação. Eu queria falar sobre algumas áreas, então, de limites. Limites do nosso corpo. Nosso corpo é nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que tocamos, pelo que comemos e pelo cuidado que nós temos para com o nosso corpo. Como cuidamos do nosso corpo exemplifica onde estamos em nosso processo de recuperação. Tudo o que fazemos é através do corpo. Os limites com o nosso corpo, o limite com os nossos exercícios, o limite com a questão da água que nós precisamos. Nesse momento tão difícil da nossa vida, o limite com os lugares onde eu vou. Se eu posso ficar em casa, ficar em casa. Os limites, o cuidado com o meu corpo, o corpo isso tem a ver comigo. O tempo de sono, né? O período de assistir uma pequena série, de dar uma relaxada. É muito importante, é muito importante. Eu sou responsável pelo meu corpo. Não é o meu chefe, não é a minha esposa, não é o meu marido. Eu sou responsável. Quando eu preciso descansar, eu peço licença, eu vou descansar. Limites nos nossos sentimentos. Quando nos responsabilizamos pelos nossos sentimentos, quando nos responsabilizamos pelos sentimentos alheios, deixamos de fazer decisões baseadas no que é certo. Quando eu tenho medo do que o outro vai falar, do que o outro vai fazer, eu tomo decisões que não são sábias, porque são decisões baseadas no medo. Quando acredito que posso mudar o outro, estou me colocando no lugar de Deus. Quando eu acredito que eu posso mudar o outro, eu estou me colocando no lugar de Deus, porque eu não tenho o direito de entrar no terreno do outro e dizer o que ele vai plantar, o que ele deve fazer e como ele deve construir. É dele. Essa parte é um limite dele. Eu não tenho essa responsabilidade. Quando eu assumo as emoções que são geradas dentro do território do meu quintal, da minha psique, eu consigo sair da vida infantil e prossigo para uma vida adultecida. Quando eu assumo as emoções
que são geradas dentro do território do meu quintal, quando eu assumo minhas emoções, né? Hoje eu estou triste, eu consigo falar sobre isso. Eu assumo o protagonismo. Eu não falo, eu estou triste porque na noite passada eu queria assistir um tal do negócio e aí o meu cônjuge quis assistir outro, então eu estou muito triste. Não, você está triste porque você não conseguiu falar com seu cônjuge que era a sua vez de escolher o programa, porque vocês não decidiram, então você ficou sendo vítima. Então você não está triste por causa do seu cônjuge, você está triste porque você não comunicou o que seria melhor para você. Limites nos pensamentos. Esse foi tão precioso para mim essa semana para estudar. Eu não sou responsável pelo que o outro pensa e fala de mim. Você não é responsável pelo que o outro pensa e fala de você. Porque o que o outro pensa e fala de você está no direito que ele tem, é o limite dele. Tem a ver com ele, não tem a ver com você. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos sobre nós e pelo que Deus pensa sobre nós. Reputação é o que o outro pensa sobre nós e caráter é o que Deus pensa sobre nós. Se nós ficarmos preocupados tanto com a nossa reputação, nós vamos talvez ter o nosso caráter comprometido. Reputação é o que o homem pensa. Se eu fico só pensando no que o homem pensa sobre mim, eu fico brigando no Facebook, eu fico brigando no Instagram, eu fico tentando me defender, né? Tem um servo de Deus, eu gosto tanto dele, ele fala assim, olha, em tantos anos de ministério, acho que 30 anos de ministério, eu nunca respondi a uma acusação que foi feita por mim através da mídia. Eu não respondo. Eu faço minhas colocações, eu faço meus posts, mas eu não preciso me defender. Não é legal isso? Porque o que o outro pensa sobre mim não refere-se, não precisa referir necessariamente a mim. Eu não preciso deixar de dormir quando o outro não gosta de mim. Escolhas. Nós somos responsáveis pelo que escolhemos. Nós somos os únicos responsáveis. Nós não temos como culpar o outro, nem sequer Deus, pela escolha que nós fazemos. Quando nós temos uma escolha, quando nós temos determinada escolha, eu preciso assumir a minha escolha. Eu não fui médico porque meu pai queria que eu fosse advogado. Não, você não foi médico porque você não assumiu o protagonismo da sua história. Né? Então, nós podemos ter as escolhas que nós fazemos e bancá-las. Para terminar, queridos, nós não conseguimos estabelecer limites sozinhos. É um processo, é um aprendizado. A ferramenta do programa do Celebrando a Recuperação nos ajuda muito a estabelecer esses limites. Eu, por exemplo, queridos, né? Tantos anos da minha vida sem protagonismo da minha história, tantos anos da minha vida com uma codependência, achando que eu era responsável pelo fato dos outros gostarem ou não de mim. Né? Em inglês chama people pleaser, né? Fica sempre tentando agradar as pessoas. Há pouco tempo eu tenho conseguido o protagonismo da minha história. O Celebrando tem me ajudado, a análise tem ajudado, mas tem sido grupo de apoio, tem sido amigos. Eu consigo ser muito mais assertiva nesse momento da minha vida. Eu estou me celebrando há 12 anos e vou ficar ainda mais um tempinho, porque tem me ajudado a ter esse protagonismo. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu tive um problema de fábrica, aos 5, 6 aninhos eu aprendi que eu não podia ter limites. Eu aprendi que se eu marcasse limites, o outro não ia gostar de mim. Então eu fui tomada pelo medo. O medo. E esse momento eu tenho descoberto que eu sou uma filha amada de Deus, que eu posso falar o que eu penso de um jeito educado, que eu posso ser protagonista da minha história de um jeito assertivo. E como diz uma amiga, quem não gostar, come menos. Né? Eu não sou responsável pelo fato do outro gostar ou não de mim. O Henry Cloud, que escreveu Limites, tá bom? Dá uma olhadinha nesse livro se você tem questão com limites. Eu usei muito esse livro para o preparo desse estudo. Ele fala, você não pode desenvolver ou manter limites à parte de um grupo de apoio.
Você não consegue fazer isso sozinho. O grupo de apoio e o nosso poder superior, Jesus Cristo de Nazaré, que pode nos ajudar a ter esses limites de volta. Eu tenho um grupo de apoio que pode me ajudar a lidar com a minha falta de limites? Você tem? Qual é o grupo? E a segunda pergunta é, qual é a área em que eu mais preciso de limite? É na área física? É na área emocional? Eu me sinto responsável pela vida do outro? Eu permito que o outro interfira com a minha vida, ditando o que eu vou plantar no meu jardim, no jardim da minha vida? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Uma boa noite.